eu sou a Thaís Venâncio e seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Você sabe que aqui eu conto um pouco das minhas histórias, conheço as histórias dos meus entrevistados e eu tenho certeza que você também tem uma história para me contar. E que tal você compartilhar essa entrevista de hoje? É só você me seguir, compartilhar com algum amigo e ativar o sininho também para quando receber um novo episódio, você receber essa notificação. Essa é a sua chance de compartilhar histórias com outras pessoas, né? Bom, e hoje eu tenho um entrevistado que eu falei para ele que eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as perguntas e curiosidades que eu tenho. Estou recebendo aqui o professor Leonardo Penitente. Eu o conheci numa formação na Paróquia Santa Rita, em que ele falava sobre as 7 moradas e também a sua pesquisa com relação ao seu estudo, com relação aos santos, às santidades. Seja bem-vindo, professor. Aqui. Muito obrigado. Eu não vou falar muito, não vou apresentar muito, não, porque eu quero saber mais. Vamos lá. Eu agradeço. Obrigado pelo convite. Nós já tivemos 2 vezes e o senhor falou que não conseguiu me contar tudo sobre as 7 moradas. Não. Vai conseguir resumir hoje? Será? Acho, se ficar só com as 7 moradas, talvez eu consiga. Talvez. Não, mas não talvez posso. Até a terceira. Talvez. Quem E sabe? olha que eu já saí da palestra encantada. E ele falou que eu não aprendi tudo. É culpa do assunto. O assunto realmente é impactante, não é? É belíssimo. Mas ele tem algumas nuances e é difícil, algumas complicações, é difícil a gente resumir sempre, né? Eu tenho medo de reduzir demais a beleza dele, né? Mas o que a gente conseguir falar aqui, eu acredito que o público vai se encantar, se a gente conseguir falar alguma coisa. E são quantos anos de busca pelo estudo da pesquisa das santidades? A vida dos santos, eu acho, é difícil, Thaís, eu nunca pensei quanto tempo eu já estudei isso, mas eu acho que deve ter uns 14 anos, aproximadamente, estudando a vida dos santos e depois o que a igreja, né, nos ensina sobre esse caminhar, porque isto é muito importante falar, nenhum santo é igual ao outro. Não é como a nossa impressão digital, né? Nosso corpo. Cada pessoa no corpo é diferente da outra. Também cada alma é diferente da outra. Todos os santos são diferentes. Nós não vamos encontrar um santo igual no céu. Mas a igreja nos ensina, a igreja católica nos ensina que é possível identificar certos padrões aproximativos. Tem nesta uma caminhada. Relação entre eles, é isso? Tem uma relação. De comportamento? De comportamento. Todos os santos foram santos na Terra? Sim. Porque aqueles que não atingiram a santidade plena na Terra terão que passar pelo purgatório. Morrendo, a nossa alma só vai para o céu direto se ela deixar de ter a mais mínima impureza. Um grãozinho de areia que estiver sujo, nós não entramos no céu. No céu é a limpeza absoluta. Não entra nenhuma alma e é claro que nós receberemos a sentença de Cristo. Alguns teólogos dizem que as pessoas que morrem em pecado venial, nem mesmo Cristo se dignará a dar a sentença. O próprio anjo da guarda vai falar. Cristo provavelmente receberá. Claro, tudo isso que eu estou falando é um tema... A igreja, a gente consegue tatear no escuro o que eu estou dizendo. Mas há um indício, quer dizer, alguns teólogos admitem que Cristo só encontrará pessoalmente na hora da morte os santos mesmo, os perfeitamente santos, aqueles que saem daqui totalmente purificados. E existe, ao contrário do que muita gente pode pensar, é possível ser perfeito nesta vida. Eu tenho visto, eu gosto de andar muito em livrarias. E eu vejo alguns livros dizendo assim, não é possível ser perfeito nessa vida, desista de ser perfeito nessa vida, não se cobre tanto, não se cobre tanta perfeição. Mas as biografias que eu leio me dizem e me provam o contrário, que são as vidas dos santos, me provam o contrário. Eu costumo ler vidas de pessoas que chegaram à perfeição extrema,
a máxima perfeição nesta vida. Isso é possível. E depois eu descobri também que não é só para almas de elite. Né? Para todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a este elevado padrão de perfeição. E só não chegamos lá por N motivos, mas a principal causa é a falta da nossa generosidade, porque a graça, porque Deus não deixa de ser generoso. A graça sempre vem, as graças que nós precisamos para ir subindo as escadas. Nós é que fechamos, às vezes, porque alguns degraus exigem um pouco mais, como numa academia. Quanto mais músculo, mais peso eu preciso levantar. Só que não são todas as almas que querem pegar pesos muito pesados para ter uma alta performance. E também na vida espiritual é assim, não são todas as almas que querem ter altas performances, porque essa alta performance a gente é exigido muito de nós, é exigido muito. As almas dos santos plenos, elas passam às vezes por um túnel escuro, por noites muito complicadas. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas hoje, no dia de hoje que a gente está gravando, o evangelho de hoje fala que a nossa tristeza na terra é uma alegria no céu. E esta semana que também nós estamos vivendo é uma semana de tristeza, porque a enchente no Rio Grande do Sul, muitas mortes, muito sofrimento. E a Eliana Ribeiro também falou isso esses dias, em que ela não que agradecia, mas ela dizia que às vezes a gente precisa passar. A gente também não sabe por quê. Seria mais ou menos isso, assim, passar por um sofrimento. Não que assim todos nós temos que passar, mas é se alegrar porque isso vai ter um outro lado. É mais ou menos assim, falando de uma forma leiga. É isto. O sofrimento é altamente santificador e é possível viver uma alegria autêntica passando por um sofrimento atroz. É possível. É possível. Mas às vezes a gente se pergunta, mas por que, Deus? Por que tem que sofrer assim? Perfeito. Então nós estamos perguntando, que é uma pergunta muito profunda e muito propícia, qual é o sentido do sofrimento? Qual é o sentido do sofrimento? Não, olha, Thaís, existem respostas que podem ser, que podem disfarçar o problema. Mas a única resposta satisfatória, para mim, pelo menos, é a seguinte. E depois que eu li e descobri isto, eu passei a enxergar o sofrimento com outro olhar. Não é? Porque só o sofrimento abre a alma ao amor. Só o sofrimento abre a alma ao amor. Então, para ser bastante claro, e com exemplos, porque às vezes a gente precisa de exemplos para pegar o concreto da coisa. Precisa ficar muito abstrato. Quem ama mais uma pessoa? A mãe que vive o câncer do filho até o final, indo todos os dias dormir com ele no hospital, mesmo perdendo talvez algum cinema com o marido, mas está cuidando com o filho ali, perdendo momentos de lazer e prazer, está naquele sofrimento, vivendo aquele sofrimento com o filho, ou a namorada que não aguentou que o namorado passou por uma leucemia, por exemplo, e acabou o namoro para viver uma pessoa mais jovem, com jovialidade, que pode sair com ela. Quem ama mais? É a mãe que sofre ou é a namorada que foi buscar o prazer com outra pessoa e abandonou o namorado na cama da leucemia? Para eu responder? A mãe, né? É a mãe. Acho que nem. A mãe. Eu coloco esse dilema, claro, tem uma força retórica no que eu estou falando, mas é para que as pessoas possam perceber que é no sofrimento que eu encontro o amor. É nele em que eu posso amar. E nós estamos vendo, já que você mencionou toda essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo as pessoas se mobilizando. Sim. E as pessoas que estão sofrendo, que perderam casas, estão encontrando no amor do próximo sentido para a sua vida. E aqueles que estão ajudando e também sofrendo ao ajudar, estão encontrando no sofrimento a possibilidade de amar. É no sofrimento que o amor é elevado à sua máxima potência. Agora, professor, você nem sempre pensou assim. Não. Primeiro, antes de falar da sua conversão, a sua formação é em direito. Direito.
E aí depois você cursou teologia? Não. Eu sou um autodidata, um pouco para frente. Mas fez direito e depois foi estudar a teologia e a vida dos santos e mergulhou. Fui. Mas você é de uma família católica? A minha família é católica. Foi batizado? Eu sou de Colatina. Colatina aqui no norte do Espírito Santo, noroeste, né? Noroeste. Noroeste. Noroeste, Colatina. Eu amo aquela cidade. Eu amo Colatina. Aliás, todos os colatinenses amam. Isso, é verdade. Aliás, falar mal de Colatina, não tô pode, frita. Não pode, não faça isso comigo. Não, Colatina é um grande amor. Quem nasce em Colatina ama Colatina. Amo Colatina. E eu nasci em Colatina, a minha mãe foi professora e eu sigo essa vocação que eu entendo que é familiar, eu também sou professor. E minha mãe trabalhou no Marista. E é importante isso porque a nossa vida é cheia de pontos que vão se costurando lá no futuro. É um bordado. Um ponto que está solto aqui, você vai ver que faz sentido lá na frente. Uhum. Minha vida é muito assim. Então, eu estudei no Marista. Foi batizado? Eu fui batizado. Aí não fiz crisma porque a minha família é católica, mas a gente não frequentava muito. Uhum. Ou com toda aquela energia, né, que hoje a minha família frequenta. Então eu fui batizado, minha mãe me batizou, graças a Deus. Fiz a primeira comunhão aos 11 anos e depois não fui crismado. E aí parou. Estudei no Marista durante muito tempo. E aí aconteceu uma coisa curiosa no Marista, porque Marista de Colatina. E isso não é culpa dos professores, eles simplesmente reproduziam o que foram ensinados. Não é? Então eu comecei no Marista, depois que eu estava já maduro, com os meus 16, 17 anos, já estava no ensino médio, eu comecei a ouvir algumas coisas contra a própria igreja. Dentro da escola católica. Isso foi muito. Mas isso é muito importante, porque muitas vezes Deus usa isto para a conversão pessoal. Uhum. Porque eu fui observando o seguinte: ora, numa escola, eu via os meus professores dizendo que a Igreja Católica era intolerante. Que tinha queimado tantas pessoas na fogueira, que a Inquisição é isso, que a Igreja é aquilo, que a Igreja proíbe a ciência, que a Igreja sempre foi contra a ciência, que fez isso com Galileu, que fez isso. Isso eu ouvi no Marista. O Marista, a direção do Marista, quer dizer, todos os irmãos maristas, em nenhum momento impediram os professores de falarem isto. A escola católica marista, em nenhum momento proibiu que os professores falassem isso. E os professores estavam livremente falando contra a igreja. Pegavam ali alguns dados históricos e jogavam contra a igreja. E a igreja não proibia que aquilo fosse falado. Então, você tinha o seguinte quadro: os professores de uma escola católica falavam mal, falavam alguns dados históricos que acabavam concluindo negativamente contra a igreja. Então você começava a pensar mal contra a igreja, mas a igreja ao mesmo tempo dava para ele o palanque para ele falar isso. Então, sim, era muito confuso então para um jovem ouvir tudo isso. Claro, dentro da igreja. Olha, como é que a igreja pode ser tão ruim, ou pode ter sido tão ruim, e agora você está usando dela para falar contra ela? Como uma igreja pode ser tão contra a liberdade se está te dando liberdade para falar contra ela? Então, esse ambiente e essas informações contribuíram um pouco já para a sua mudança de religião nessa época. Porque depois você foi para a faculdade. Muito. Aí eu saí do Marista já um pouco, assim, vendo a religião, né? Desconfiado. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Por que isso? Né? E isso já foi me dando uma desconfiança. É claro que esse estranhamento, eu só comecei a estranhar isso depois com mais maturidade. Eu olhei para trás e falei, mas como pode? Aí depois eu olhei para trás e falei, como pode? Tanta liberdade dentro de uma instituição. Sim. Que eles dizem que não tem liberdade. Bom, aí depois eu fui para a faculdade. Na faculdade as coisas ficaram ainda mais graves. Porque na faculdade eu comecei a receber uma enxurrada de obras completamente anticatólicas, e aí também depois eu observei uma coisa interessante. Não tinha nada contra o protestantismo.
ou contra qualquer outra religião, ou dita religião, enfim. Mas Qualquer contra outra... Contra o catolicismo, sim, era unânime. Era unânime. Era Isso unânime. desde do primeiro período da faculdade? Sobretudo no primeiro período. Quando eu tive no direito, as grades mudam. Mas na minha época, em 98, parece que não, mas já estou com uma certa idade também. Não, ainda está jovem, porque em 99 eu me formei, então eu sou mais velha. Ah, não. Ah, bom, tudo bem. Vamos, eu e Stanley somos mais velhos daqui. É, tadinho, ele não tinha nada a ver com a conversa. Mas olha, então vamos voltar. Em 98 eu entrei na faculdade e lá eu tive professores muito bons, pessoas humanas, tá? Muito bons, professores bons, mas que começaram a incutir, quer dizer, começaram a colocar na minha cabeça também essas ideias um pouco mais anticlericais, anticatólicas. Aí lá foi muito pesado. E eu também fui buscando isto. Eu, por minha conta... Encontrou um terreno fértil no seu coração que ele fez todo o estrago, né? Claro, Foi porque... isso. Por quê? Porque gerou em mim uma coisa que toda a juventude quer fazer justiça. Ser justo. Nossa, como a igreja oprimiu tanta gente. Agora eu quero lutar contra esse estado de opressão. E para mim a opressão tinha uma cara, que era a Igreja Católica. Ela era opressora, muito embora desse liberdade para falar contra ela mesmo dentro da sua própria casa. Tudo bem, mas ela era a grande opressora. E não satisfeito só em encontrar esse terreno fértil, você militou contra a igreja. É porque eu comecei a ler as obras daqueles que depois eu fui estudar e vinha saber que eram os grandes revolucionários. Então, por exemplo... Quem que você leu? Vamos lá. Os professores não só criticavam muito a igreja os papas e as pessoas da igreja, como falavam bem daqueles que fizeram toda uma revolução contra ela, enfim. Então, eu li praticamente todos os autores iluministas eu li. Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert. Então, todos esses iluministas franceses eu li. E ali eu encontrei, porque eles tinham uma linguagem muito agressiva. E aí, Thaís, foi uma coisa muito curiosa, porque eu só fui perceber essas contradições depois. Depois eu fui perceber essas contradições. Porque... Mas além da justiça, o que te encantou nessas leituras? O que te encantou nessas obras? Primeiro a beleza da linguagem. Eu não posso negar que eu aprendi a ler com mais inteligência um texto e a escrever um pouco melhor, e a minha profissão de direito me exigia isso, com estes autores franceses. Isso eu não posso negar. Porque isso é uma coisa interessante. A Igreja Católica, depois que eu me converti, me ensinou a olhar as coisas com um equilíbrio que esses anticatólicos não me ensinaram. Porque a linguagem deles era muito feroz. Era muito feroz contra a igreja. Mas depois que eu voltei para a igreja me ensinou a ler até mesmo os seus inimigos com o equilíbrio do tipo de quem diz, aproveite o que é bom. Olha. E aí eu ter comecei a conversão, você se desencantou ou, de fato, o catolicismo aí te o que resgatou? Aconteceu? Isso, aí o que aconteceu? Eu acho que Deus aproveita os nossos dons, ou pretensos dons naturais. Ele não faz muita força. Ele vai deixando, vai esticando um pouquinho a corda. E talvez me dá o livre-arbítrio, e talvez naquele melhor momento, que é melhor momento para a ótica eterna de Deus, e não para a nossa ótica humana limitada, ele vai lá e começa a colocar um pouco de saudade no seu coração, né? Então, eu comecei a ficar mexido, por quê? Porque em algum momento, eu não sei te precisar a data, mas em algum momento eu me lembro que eu comecei a me perguntar, por que não dar chance para o outro lado? Até agora,
A única coisa que eu fiz na vida, como uma obsessão quase, foi levar a sério essa coisa de anticatolicismo. Nada presta que vem do catolicismo. Então, eu tinha raiva de padre, eu tinha raiva do Papa. Sua família não frequentava mais? Não frequentava. Igreja? Também os meus pais me deixaram livre para que eu caminhasse com as minhas próprias pernas. Isso teve a sua vantagem. Eu pude caminhar, porque o meu processo de conversão, Thaís, ele foi interno. Ninguém me impôs de fora. Realmente, eu não posso dizer que a minha mãe e os meus pais, mesmo sendo católicos... O meu pai, falecido, que Deus o tenha, o meu pai, ele chegou a estudar seminário nos maristas. Olha. E depois ele descobriu que não tinha vocação e se casou com a minha mãe, que era professor do Colégio Marista. A minha vida, a minha família está toda envolvida. Por isso que eu te falo, aí eu vou voltar agora naquela conversa, dos pontos. Porque... também nem tudo foi essa coisa absolutamente complicada no Colégio Marista. Eu tive professores de ensino religioso, na minha época tinha, que me levava para o Santíssimo dentro do Marista, a gente frequentava as missas, a gente fazia orações para Maria Santíssima, para Maria no Marista, porque Marista é a ordem mariana, não é? Com São Marcelino Champagnat. Então, a gente via uma estátua, eu me lembro até hoje dessa estátua maravilhosa, uma estátua de bronze, eu não sei, de São Marcelino Champagnat, que subia quando a gente entrava no Marista. A gente nunca deve subestimar o poder de um ícone, de uma imagem. Como na obra do Dostoiévski, Crime e Castigo, que Eu não consegui terminar esse livro ainda. Bom. É um livro difícil, né? Assim, não então, é fácil. Esse é um outro problema, porque Dostoiévski criticava a Igreja Católica. Eu sei que ele era um ortodoxo. Então, a Igreja Ortodoxa rompeu com a Igreja Católica. Mas eu não posso deixar de reconhecer. Veja que beleza a Igreja. A Igreja volta a gente para o centro do equilíbrio. Sempre. Eu leio uma obra de um Dostoiévski, que não era exatamente um católico, mas eu consigo ver ali algo de proveito, algo de humanamente aproveitável. Então, estou citando Dostoiévski porque o Raskolnikov, né, tem muito tempo, enfim, ele se converte com um ícone. Ele olha para um ícone e aquilo, o poder da imagem. Então, aquela imagem de São Marcelino Champagnat ficou impactado. Meu pai assinava uma revistinha, achava muito engraçado, e chegava todo mês uma imagem de Nossa Senhora de Fátima lá em casa. E era engraçado porque eu tinha raiva do Papa, tinha raiva da igreja, do padre, não conseguia ver um padre. Mas não, eu vi aquela imagem tão terna de Nossa Senhora e a imagem de Nossa Senhora não me causava nenhum temor. Vou fazer um parênteses. Claro. Desculpa, não tem problema nenhum. Você me faz uma pergunta e eu... É assim mesmo, que é pra gente ir costurando. Puxa vida, eu dou tanta Agora, o que... protestantismo, ele não entende isso. Esses ícones. Que aí a gente vai no seu estudo, né, da vida dos santos. Isso. Por que para algumas pessoas significa tanto? Porque não é uma adoração, uma idolatria, não é algo para eles é só uma imagem. Mas para a gente representa tanto. Eu não sei se que eu também tenho, porque minha avó era devota de Nossa Senhora Aparecida, então eu cresci devota, vendo as imagens e como elas representam para mim, como elas me dão paz, sabe? Assim, eu tenho uma memória de algo que eu passei e que Nossa Senhora das Graças fez um milagre para mim. E a imagem dela ali, por que é tão complicado para que eles entendam isso? E para algumas pessoas é tão fácil? Ai, difícil, né? Por exemplo, porque para nós, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele, ao tomar a nossa carne, né? Ao tomar a nossa carne, ele é uma imagem, né? Então, a imagem para nós, ele é também, não é? Um ícone. Então, para nós, a imagem significa um grande símbolo que nos remete ao transcendente, né? Talvez os nossos irmãos protestantes não vejam assim, talvez eles não consigam encarar
esse poder tão profundo que tem um símbolo na vida de um homem. Tão profundo. Porque é verdade que Deus, no Antigo Testamento, proíbe que se faça imagem, mas para os falsos adoradores, né? Embora também ele tenha mandado construir outras imagens. Né? Então, falta a compreensão do que é um ícone. Eu gosto muito da palavra ícone, né? Mas a palavra imagem também é boa. O que é um ícone? Falta entender o poder simbólico de um ícone e como a nossa natureza, porque a igreja trabalha com toda a nossa natureza. Nós ainda não perdemos o corpo, só perderemos com... Porque a morte nada mais é do que a separação da alma em relação ao corpo. Né? Quando a alma se separa do corpo, isso é a morte. Nada mais do que isso. As pessoas têm tanto medo da morte. Como dizia Santa Teresinha, do Menino Jesus, a morte nada mais é do que a separação da alma do corpo. E o corpo nós só perderemos ainda momentaneamente, porque depois haverá ressurreição. Esse corpo encontrará com essa alma de novo. Haverá um casamento novamente entre o corpo e a alma. Esse corpo, mas enquanto nós vivemos neste mundo material, nós precisamos dos símbolos. Nós somos seres simbólicos. Até mesmo os intelectuais da chamada esquerda, os socialistas, sabem disto. Só que falam de símbolos em outro sentido. Eles sabem disso e nesse ponto eles estão certos. Nós somos animais simbólicos. Nós não podemos deixar de conviver, senão fica algo muito distante para nós. Então nós temos uma faculdade chamada imaginação, que nós temos que santificar. Eu me pergunto como, por exemplo, um protestante santifica a imaginação dele, sem os símbolos materiais. Como? O que ele vê? Aonde estão as referências? Onde estão as referências? Sem contar que a sola escritura, que eles dizem e eles usam tanto, a só escritura, a Sagrada Escritura já é uma imagem. Eu vou voltar falando de Nossa Senhora de Fátima. Tá. Né? Foi Nossa Senhora de Fátima que chegava na sua casa? Nossa Senhora de Fátima, isto. Aquele rosto, eu não sei, agora eu não me lembro, acho que era o apostolado mariano. Meu pai contribuía por mês com o valor. E eles mandavam as cartinhas. E eu gostava de abrir aquelas cartinhas. E aquele olhar terno nunca me ofendeu. Eu nunca senti raiva. Isso é uma outra coisa, Thaís. Eu vivi uma juventude com raiva. Essas coisas colocavam raiva na minha alma. E que me cegava. E não me permitia ser equilibrado, justo. Ter caridade. Eu aprendi a ter caridade com a Igreja Católica. Por quê? Porque os meus professores, grande parte deles, e os amigos que eu tinha, e as minhas grandes referências intelectuais que eu lia, nas obras falavam que nós devemos amar a humanidade. Nós devemos fazer o bem à humanidade. Mas depois eu vi, a gente vai vendo, que a humanidade é algo abstrato. Amar a humanidade é abstrato. Como amar a humanidade? O difícil é amar o meu vizinho, que está ali me enchendo a paciência, ou a esposa que não está fazendo o que você quer. O difícil é amar o próximo. A humanidade é fácil. Todo mundo ama a humanidade, mas fica na sua casa no ar-condicionado. E isso eu aprendi com os meus professores que me davam coisas revolucionárias para ler. Amar a humanidade. Mas para um revolucionário é fácil amar a humanidade, assim como também é fácil cortar a cabeça do inimigo, na guilhotina. O difícil é amar o ser humano concreto, com as suas contradições e as suas perplexidades. Cheio de contradições. E olhar, tentar... Então a igreja me ensinou. Eu fui contrapondo. O meu processo de conversão não foi assim. Veio uma luz de repente, como a de São Paulo, apóstolo, ele cegou. Não foi uma coisa absurda. Mas foi logo após a faculdade? Foi muito tempo depois. Foi muito tempo depois? Porque depois que eu me formei, eu comecei a dar aula. E ao dar a aula, eu comecei a replicar. Por isso que hoje, também porque a igreja me ensinou a tentar ser caridoso, porque a gente nunca consegue, a gente sempre tem que ficar se corrigindo. Por isso que hoje eu falo com muito carinho e amor dos meus professores. Eu em nenhum momento é caça às bruxas. Por quê? Porque eu sei que eles também reproduziram como eu reproduzi. E eu sei que eu fiz muito mal, porque eu dei aula durante, até a minha conversão mesmo, foram praticamente 10 a 11 anos. Eu comecei a lecionar com 23,
Eu faço esse ano, acho que 20 anos de magistério superior. Eu comecei muito cedo, pelo meu desempenho acadêmico, que eu também só comecei a melhorar intelectualmente na faculdade, porque no ensino médio eu era um péssimo. Eu era um mau exemplo. Eu sempre fui um aluno muito bagunceiro. Nunca prestei muita atenção. Eu comecei a amadurecer e a me interessar pelas questões intelectuais, estudo, na faculdade. Porque eu tive bons professores que me despertaram para isso. Mas, claro, me despertaram para o lado mais anticatólico. Para o lado deles. Né? Eu já tenho até uma pergunta como mãe para fazer. Aí, então, eu vou chegar lá. Aí, o que acontece? Aí eu comecei a militar contra a igreja dentro de sala de aula. Porque a matéria que me deram foi filosofia. Na filosofia, a gente fica... É livre. Na filosofia, a gente começa a falar de muita coisa. E eu falava... Eu me lembro que uma vez eu levei para dentro de sala de aula um livro do Nietzsche, chamado O Anticristo. Então eu fui muito pesado. Eu joguei muito pesado contra a igreja. E existe uma maneira dos pais hoje, eu estou me colocando no lugar de mãe, né? Meus filhos ainda estão pré-adolescentes, de não deixar com que eles mergulhem nesse mundo assim tão negro, nesse buraco negro que você entrou? Eu sei, entendo a sua pergunta. Olha, eu tenho 3 filhos. Você deve pensar nisso também. Eu penso muito. Mas veja, Thaís, o fato de eu ter frequentado isso tudo não proibiu que Deus fizesse a sua obra. Não proibiu. Então, eu digo isso até com o intuito de tranquilizar. Bom, a gente não quer ser profeta do Apocalipse. Eu não quero preocupar os pais e as mães que eventualmente verão a nosso programa, né? Vida em Pauta. Agora, eu digo o seguinte, o meu filho mais velho, ele está estudando numa escola católica. Né? Então, e eu sei o que ensinam. Então, se eventualmente ele me fala alguma coisa, eu tento desconstruir, desfazer e tentar mostrar a ele o que é verdadeiro. Porque eu nunca... É assim como a gente faz em casa. Como a gente faz em casa. Eu também faço isso. Eu nunca, por exemplo, conto uma mentira para privilegiar a igreja. Ah, não, isso não aconteceu. Não, eu digo os dados e ele faz o juízo equilibrado. Porque nada pior do que mentir. O meu processo de conversão se deu, digamos assim, o outro lado perdeu um militante justamente porque eu fiquei um pouco chateado, porque eu vi que eles mentiram, eles poderiam pelo menos ter sido honestos. Dito, olha, houve aqui um excesso, nesta época, na Inquisição houve um excesso que a igreja cometeu, né? Mas calma lá, também não foi assim. Não, eles exageram, os números são absurdos. Foi quando você se deu conta eu me das dei conta, mentiras... Eu falei, não, aí você já tá. Eu me dei conta que eles mentiram, eu me dei conta que eles fizeram uma alma raivosa, uma alma que só sabia odiar, que não sabia... Mas também estava fazendo mal para você? Claro que fazia. Imagina, claro com uma que fazia. Raiva claro que fazia. Eu não sabia conversar. Eu já abandonava uma mesa de discussão quando alguém queria defender. Eu começava a espizinhar, a futucar um parente católico que manteve, por graça, que manteve, mesmo passando pela universidade, pela escola, manteve a sua fé. Eu começava a espizinhar, você é burro, você é supersticioso, você ainda não chegou à luz, você não é um iluminado. Mas os iluminados que eu estava lendo, estavam falando lá em guilhotinar as pessoas, em enforcar, né? Tinha uma frase de Derrou que eu cheguei a repetir em sala de aula, eu repetia para as pessoas que me conheciam, né? Que né, o mundo só será bom no dia em que o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Então, eu começava a falar umas coisas dessa e eu não via que eu estava daqui a pouco podendo até matar uma pessoa. Nossa. Ou esculachá-la na rua, porque ela é católica, ou porque é protestante, enfim. E agora eu vi que do lado católico ninguém me pedia isso. No lado católico era só assim. Quando eu comecei a conversar com alguns padres, era sempre assim, não, meu filho, tem um pouquinho de paciência, tem um pouquinho de amor, tem um pouquinho de caridade, calma.
Enxergue a vida com um pouco mais de... Mas quando você se deu conta dessa conversão, você foi buscando o outro lado. Foi aí que eu me converti. Aí eu fui buscar... Eu era uma pessoa de estudo, não posso negar isso. Aí eu comecei a buscar o que a igreja produziu de intelectual. Aí eu fui buscar Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Aí foi aí que começa aí pronto. Aí abriu uma coisa... E dessa vida dos santos, qual santo que é o seu... que você é devoto, ou que você tem mais admiração? São Paulo da Cruz, século XVIII. Justamente o santo que veio porque o mundo estava passando por essa convulsão, quer dizer, esse problema do iluminismo. Foi justamente o santo que veio mostrar o contrário, porque ele sofreu na pele. Isso é uma coisa importante. Ele, ao invés de ficar pedindo, ao invés de melhorar o mundo, tentar melhorar o mundo, massacrando a vida alheia, ele massacrou a própria vida. Essa é a diferença. Porque ele pediu que Deus o flagelasse para não descer a espada no mundo tão impiedoso. E durante o seu estudo da vida dos santos, que você também mergulha nas 7 moradas. Isso. Porque para se tornar um santo, essa pessoa passa pelas 7 moradas, não é isso? Segundo Santa Teresa de Ávila, passa pelas 7 moradas. Todos os santos passam. Dos apóstolos, menos Nosso Senhor e a Virgem Maria. A Virgem Maria já nasceu. Não, eu acho que ela já nasceu. Não, eu acho que ela já nasceu. se existe a 20ª. Enfim, mas fora disso, todos os santos passam por essas moradas. Todos eles. E passam conscientes? Nem sempre. Porque os santos só começam a ficar conscientes do que acontece na vida espiritual dele a partir da 5ª morada. Eles começam, então, a ter consciência das graças que vão recebendo. Até lá, tudo acontece... Eu não gosto da palavra obscura, eu não sei se é esta a palavra, mas acontece de maneira inconsciente. Vamos lá, inconsciente. Eu também não gosto da palavra inconsciente, mas imperceptível. E a pessoa pode chegar na 3ª morada e voltar? Se ela cometer um pecado mortal, ela 7ª, volta? Ela pode morar. Isso é muito curioso. Uma pessoa que está subindo e, por uma fraqueza qualquer, ela cai, ela não só volta para fora ela não volta para a primeira, porque para estar na primeira você tem que estar fora do pecado. Ela sai do castelo. Ela sai das moradas. E aí ela não só perde as graças que ela já tinha recebido, como ela perde todas as outras que estavam previstas no futuro e coligadas com aquelas que ela perdeu. Porque a nossa vida é assim, Deus já sabe todas as graças que nós vamos receber até o dia da nossa morte. Ele já tem programada todas as graças. Cometer um pecado contra ele é uma coisa muito grave, muito arriscada, porque você não só perde as graças já recebidas, você fecha a porta para não receber as que já estavam programadas. Nossa. Há uma maneira de voltar a isto. Arrependimento profundo, com arrependimento profundo e confissão válida. A alma pode resgatar não só as graças perdidas, ele pode voltar no mesmo patamar que tinha antes. Esta é uma grande infelicidade. O pecado é uma grande desgraça. O pecado mortal, uma grande desgraça. Que nós temos que evitar. Grande. Aí depois eu fui vendo a generosidade dos santos. Porque os santos são muito generosos. Muito generosos. Eles não... Se tem uma coisa que não existe no vocabulário de um santo, é a palavra direito. E eu que estudei direito. Ele só entende a palavra dever. O santo não sabe o que é direito. Ele não tem direito. Ele só tem dever. Nenhum santo casado cobra da esposa nenhum direito. Nossa. Ela faz se quiser. Porque tudo é na base da caridade. E hoje na sua sala de aula, você leva o catolicismo? Então, esse é um grande detalhe. Os alunos conversam comigo e talvez alguns sentem, porque a palavra pode converter, mas o testemunho arrasta. O testemunho mesmo é que faz grandes mudanças. Então eu tento, passar em sala de aula o meu comportamento. Então,
corrigindo uma prova com total justiça, não fazendo distinção de alunos pelo que escrevem ou por suas preferências ideológicas, que esta liberdade, esta caridade eu coloco em sala de aula, chego no horário e saio no horário tentando cumprir com justiça e justificar o salário que me pagam, cumpro o meu dever sem exigir nada, tento, Thaís, porque não é, quer dizer, nós estamos cheios de... o meu corpo, a minha natureza, que já está inclinada ao mal por causa do pecado original, mesmo com o batismo, os efeitos permanecem do pecado. Eu sinto a todo momento a minha carne tremer a minha carne tenta me violentar, tenta me sabotar. E eu tenho que ficar vigilante todo momento. Então eu tento dar para os meus alunos exemplos. Mas eu não levo para a sala de aula, não é, teologia. Por quê? Porque eu dou aula de direito penal. Eu ensino o que a lei brasileira diz. Perfeito? Se tem algum tema polêmico, eu coloco o que os tribunais julgam. E aí, se o aluno quiser saber mais, ele vem conversar comigo num café. E muitos vêm. É de arrastar multidões. Mas aí nós vamos comer no shopping, alguma coisa, vamos tomar café em alguma padaria. Fora da sala de aula. E os alunos que descobrem as suas vocações, que vêm conversar comigo, são inúmeros. Então eu tento, mas isso não só em sala de aula. Eu tento não ser ostensivo, a não ser que a pessoa me pergunte. Se ela me perguntar também, eu não me furto a responder. Né? Resposta tem. E outra coisa, Thaís, eu podia fazer, porque eu não me canso de chegar a algum lugar e falo das coisas que acontecem na igreja, as pessoas dizem, mas por que a igreja não fala? Eu já cansei, porque eu sei e conheço, porque eu estudo. A igreja não divulga. E eu não vou julgar, e ela proíbe que se divulgue. Mas se a igreja divulgasse 1% do que ela sabe, não haveria no mundo uma pessoa que não fosse católica. Em termos de milagres. Eu sei de coisas que, se eu contar aqui, faria o espectador cair para trás. Em termos de milagres. Então a gente vai ter que voltar para conversar. Já acabou? Já. A gente vai ter que voltar para contar esses milagres. Então, sobre essa questão dos milagres, foi um dos principais fatores que me fizeram, o meu coração abriu. Porque o meu coração ainda estava assim, eu estava, mas vinha. Mas os milagres eu me assustei. Eu me assustei com os milagres. E, olha, é tão absurdo isto, que eu saí de uma pessoa ateia, cética, não acreditava em nada, e passei uma das pessoas mais crentes do mundo, a ponto, né, às vezes eu brinco com a minha esposa e falo, não é possível que você acreditou nisso, eu acreditei. Por quê? É um negócio inacreditável que acontece dentro da Igreja Católica. Quando é que você conheceu sua esposa? Na época ainda de faculdade ou depois da sua conversão? Ela foi minha aluna. Mas o relacionamento não começou em sala de aula, é evidente. Você não conheceu, permitia. Né? Conheci. Quando ela se formou, aí nós nos encontramos numa feira literária e aí começamos a nos conhecer. E ela era católica? Não. E você nessa época também não era? Não, eu era. Já era? Era. E ela se tornou. Então a gente vai ter que voltar para poder contar essa história. Pois é. Senão eles vão... Porque a Você vida vê, Thaís, a vida em pauta eu não falei da minha vida, não é? Melhor, talvez, né? Mas depois a gente fica com... Falamos só uma parte, porque parte, tinha... Mas você converteu a sua esposa? Converteu. Pode falar. Não, porque ela... Ela tinha um coração já aberto? Não, ela já tinha. Ela já estava no processo. Não foi nenhuma coisa extraordinária. Ela já estava no processo. Ela também é uma pessoa de ler muito, não é? E ela também foi descobrindo a mesma coisa que fui descobrindo. Toda essa beleza dos milagres da vida dos santos, porque é isto que provoca a conversão das pessoas. Eu digo por experiência. Falou disso, as pessoas se surpreendem. Elas não sabiam. Eu tive pessoas que... tive alunos que depois vieram me falar, não, eu não sabia que... Não é possível que isso aconteça. É possível. É possível, sim, acontece. Dá para contar um pra gente?
um milagre que mais te surpreendeu? Devem ter vários, né? Não, mas dá para escolher um? Então, vamos lá. A São Felipe Neri. Esse me surpreendeu muito. O coração dele triplicou e teve um deslocamento de 3 vértebras da coluna, comprovado por autópsia. O coração dele ficou maior do que de um cavalo, de um boi. Por exemplo, Santa Gema Galgani, que quando comungava, trepidava o quarto. As pessoas sentiam o quarto tremer, né? Porque o coração batia, o coração ressoava no peito e isso causava uma vibração, quase um abalo sísmico. Nossa. A troca de corações, por exemplo, de Santa Catarina de Sena, em que ela tinha, né, uma operação na costela. Nosso Senhor tirou o coração dela e botou o coração dele nela, comprovado também por autópsia. Santa Verônica Giuliani, que teve as marcas da paixão tatuadas no coração dela em alto relevo. E isso tem até... Em autópsia, tem tudo comprovado. Registrado. Cientificamente. Não há nenhum tribunal no mundo que seja... Uma vez um amigo protestante começou a querer não acreditar. Não, mas vocês... Eu falei, não, mas peraí. Quem tem um tribunal como a Igreja Católica não precisa de nenhum tribunal exterior. Nenhuma igreja é mais rigorosa quanto a Igreja Católica. A Igreja Católica não acredita. Não é? Por exemplo, eu lembro a história de São João... Eu vou lembrar o nome todo. Vários médicos mandaram laudos comprovando os milagres. A Igreja não aceitou. Foram coisas de 1000. A Igreja não canonizou, a Igreja não aceitou. Não existe tribunal mais rigoroso. E olha que eu passei de uma pessoa cética, que duvidava de tudo, para depois eu comecei novamente a criticar um pouquinho a Igreja, porque eu disse, mas por que tanto rigor? Eu que lá atrás, eu falei, por que tanto rigor? Mas depois eu entendi que tem que ser assim. Tem que ser assim. A Igreja, para dar um milagre como feito... É um negócio absurdamente difícil. Absurdamente difícil. E hoje, se os céticos percebessem isso, eles diriam, não, isso daqui é sério. A Igreja age contra os seus próprios santos. E proibiu muitos de celebrar a missa, proibiu muitos de confessar. É a Igreja Católica. Essa é a Igreja Católica. Então, eu fico olhando, eu olhava isso e falava, não, peraí, eu não era tão cético. Eu me achava cético. Isso daqui é um tribunal sério. Nenhum tribunal é tão sério quanto é da Igreja. Nenhum tribunal. Se a Igreja fala, isto é um milagre, eu acredito. Eu acredito. Se ela chegou a eu acredito. Né? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós tivemos o caso do padre Donizete, que dormiu na madeira, deu os colchões para os pobres, dormia na madeira, e o travesseiro ele tirou a fronha, as penas, a espuma, e colocou tijolo. Para fazer penitência. Se alimentava uma vez por dia, com sopa de quiabo. Quantos anos ele ficou assim? Por mais de 40 anos. As irmãs que cuidavam dele, que botavam lá de vez em quando um toicinho, a gente chama de toicinho, uma banha de porco, para dar uma sustância para ele. Mas sobreviveu. Agora, enterraram. Como o processo de canonização dele foi aberto, a Igreja exuma o corpo. A Igreja, depois de 30 anos, exumou o corpo. Aquele jornalista Geomir Betting, foi coroinha dele, estava no momento, ela foi uma das testemunhas. Quando abriu o caixão, o corpo não só estava incorrupto, o cadáver estava incorrupto, quanto ele estava deitado numa lâmina finíssima de água pura. Um homem que deitou na madeira durante praticamente a vida toda estava agora flutuando na água. Tiraram um pedaço dessa água e mandaram para Roma para fazer análise. Nossa. A gente vai ter que voltar para falar dos santos, que eu tenho várias perguntas também. Vamos falar desses milagres, porque isso vai dar o que falar. Vamos fazer isso, porque hoje eu falei da sua vida, contei da sua conversão, contei tanto, da sua... Né? Você me escondeu, então. Mas vamos, tudo bem. Professor, muito obrigada por ter vindo.
É Desculpa, sempre um eu falei demais, aprendizado, de jeito nenhum. Aqui é para a gente conversar mesmo. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, com certeza vai compartilhar essa entrevista. Pode Deus também quiser. seguir o seu perfil no Instagram. Lá você também tem cursos, não é isso? Tem alguns cursos lá. Tá tudo lá bem explicadinho. Eu tenho sobre a vida dos santos, não é? Agora, recentemente, eu fiz um que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, que é a influência demoníaca em cada morada dessa, como o demônio age, que é uma outra coisa. É uma outra coisa também. Vamos ter que dividir para 2 entrevistas. Uma dos milagres dos santos Isso. e a outra das moradas. Tá bom. Porque eu não consegui terminar o assunto das moradas ainda. Ele é muito complexo. Mas tá bom. Estou Muito à sua obrigada. disposição. Eu que agradeço. Manda um abraço para sua esposa, assim, Mandarei. que ela é muito bonita, né? E tem uma família muito ela bonita. É mesmo, hein? Ela é muito bonita, eu acompanho ela. Muito obrigada e parabéns por esse trabalho. Muito e vou obrigado. ficar com o convite para você voltar, pode ser? Claro, está aceito. Combinado. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada a você pela sua companhia. Compartilha essa entrevista, que eu tenho certeza que tem alguém que precisa também ouvir sobre este assunto. Eu te espero no próximo episódio.